Então, quem fez atividade da semana passada viu que eu passei atividade de distribuição eletrônica. Então, hoje eu vou fazer mais algumas distribuições eletrônicas, só que o foco dessa aula é a gente aprender a como achar família e período sem tabela periódica. Porque no Enem, na verdade, o Enem ele não traz tabela periódica para vocês. Então, vocês têm que saber se virar sem a tabela periódica. E como que vocês se viram sem a tabela periódica? Distribuição eletrônica. Então, a distribuição eletrônica, ela te dá informações extremamente valiosas. Na verdade, você não precisa de tabela periódica sabendo fazer distribuição eletrônica. Então, a gente viu 4 tipos de distribuições: a energética, a geométrica, a distribuição com cerne de gás nobre e a distribuição em camadas. Então, na verdade, não é necessário a gente fazer todas essas distribuições para achar família e período. Mas como a gente viu na última aula, eu vou fazer todas também como uma revisão. Então, só para entender o que é cada uma dessas distribuições, a distribuição energética, ela é a distribuição em ordem crescente de energia. Como o nome já diz, é uma distribuição em ordem de energia. E ela é a única distribuição que segue o diagrama de Linus-Pauling. A distribuição geométrica, ela é uma distribuição que vai seguir a ordem das camadas eletrônicas. Ela, na verdade, a gente pode pensar nela como uma organização da distribuição energética, porque os subníveis em ordem crescente de energia, eles não seguem a ordem das camadas. Em alguns casos, não tem essa sequência exatamente. Então, a geométrica ela serve para só organizar a sequência dos subníveis. A distribuição com cerne de gás nobre, ela é, na verdade, uma simplificação. Ela foi criada para simplificar Então, ela foi criada para simplificar a distribuição energética. Tem algumas distribuições que elas são muito longas, então a de cerne de gás nobre ela foi criada para isso. E nós temos a distribuição em camadas, que a gente vê, literalmente, a gente vai ver a quantidade de elétrons por camada do átomo. Então, vamos começar aqui. Eu vou explicar primeiro para vocês como que a gente acha período e família na tabela periódica. Então, qual é a relação da distribuição eletrônica com a tabela periódica? Vou começar o período. O período, ele indica a quantidade de camadas eletrônicas preenchidas. Na verdade, não é completamente preenchida, pelo menos um elétron naquela camada. Como assim? Bom, se um elemento tiver no terceiro período, eu posso afirmar que esse elemento tem 3 camadas com elétrons. Então, a quantidade de período é igual à quantidade de camadas com elétrons. E como que a gente acha o período? Através da camada de valência. A camada de valência é a última camada com elétrons. Então, se eu tenho um átomo com a camada K e L com elétrons, a camada de valência é a camada L, que é a segunda camada. E aí eu descubro que esse elemento químico ele se encontra no segundo período. Eu já coloquei aqui uma distribuição eletrônica para a gente achar o período desse elemento químico. Então, eu já coloquei essa distribuição, é uma distribuição em ordem energética. Então, começando aqui, como que eu vejo qual é o período desse elemento? Eu vou olhar as camadas. Esses números aqui, que a gente chama de número, que eu chamo de número grande, eles são, na verdade, chamados de números quânticos principais, que indicam as camadas eletrônicas. O número 1 indica a camada K. O número 2, tanto aqui quanto aqui,
indica a camada L. O número 3, ó, tem 3 aqui e aqui no 3D. Indica a camada M. E o 4 indica a camada N. Então, camada K, camada L, M, e aqui também tem um outro pedaço da M, e a camada N. Então, aqui eu vou procurar a minha camada de valência, que é a última camada com elétrons. Eu tenho a camada K, a L, a M e a N. Então, a minha camada N é a última com elétrons. Não necessariamente ela vai estar, o subnível vai estar escrito no final. Pode ser que sim, pode ser que não. Nesse caso aqui não está. Então, essa aqui é a minha camada de valência. E com a minha camada de valência, eu descubro qual é o período do elemento. Se a camada de valência é a quarta, esse elemento se encontra no quarto período. Logicamente, aqui eu fiz bem devagarzinho, para você pode fazer bem mais rápido, que é só identificar assim, ó, dentre os números grandes, qual é o maior valor? 4. Então, elemento, quarto período. Dúvidas em como achar período? Então, vamos agora para a família. A família, a família está relacionada com o subnível mais energético. Todos os elementos da mesma família, eles sempre terminam a distribuição eletrônica com o mesmo subnível. E sempre o subnível mais energético. O último subnível da distribuição energética é o subnível mais energético. Então, se você pegar uma família lá da tabela periódica, qualquer uma, se você fizer a distribuição eletrônica de todos os elementos daquela família, você vai perceber que todos sempre vão acabar com o mesmo subnível, que é chamado de subnível mais energético, que é o último da distribuição em ordem energética. Reparem que para achar a família período, eu só utilizei a distribuição eletrônica energética. E como que você vai descobrir a relação do subnível com a família? Infelizmente, decorando tudo, tá? Então, eu tenho aqui da família 1 a família 18, e eu vou falar agora exatamente qual é o subnível de cada família. Então, a família 1 sempre termina em S1. A família 2 termina em S2. A família 3 termina em D1 ou qualquer F. Então, F1, F2, F3 até o F14, todos eles pertencem à família 3. A família 4, D2. Família 5, D3. Família 6, D4. Família 7, D5. Reparem que é uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 8 vai ser D6, D7, D8, D9, D10. Lembra que o S, ele pode ser S1 ou S2. O D pode variar de 1 até 10. E agora, só falta o P, que eu não falei ainda, porque todos os Fs são da família 3. P1, toda vez que terminar em P1, é a família 13. Família 14, P2, aí continua, P3, P4, P5 e P6. Então, eu tenho essa relação. Essas terminações de distribuição vão te dizer qual é a família do elemento químico. Então, eu coloquei uma aqui já embaixo, uma distribuição em ordem energética, já de uma vez. Ela já está aqui feita. E para eu achar a família desse elemento, basta eu olhar aqui o último.
terminou em P1. P1 é família 13. Então, esse elemento aqui, dessa distribuição, ele pertence à família 13. Basta você olhar o último subnível da distribuição eletrônica, que esse subnível aqui, ele é chamado de subnível mais energético. Então, agora que a gente já sabe achar período e família, a gente vai fazer as distribuições aqui. Então, o primeiro elemento que eu peguei foi o cálcio. Aí eu vou fazer distribuição energética, geométrica, cerne de gás nobre, camadas e achar período e família desse elemento. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Não? Então aqui eu peguei já estou com uma distribuição eletrônica, um diagrama de Linus Pauling feita aqui. Eu não vou explicar como que monta ele, porque tem um videozinho no YouTube que eu coloquei lá para vocês. Então, vocês, caso tenham alguma dúvida em como montar, vão lá no vídeo e fica treinando. Isso é treino, você tem que ficar treinando montar o diagrama. Lembrando que se você não souber montar o diagrama, você não vai conseguir fazer a distribuição eletrônica. Então, aqui, vou começar. O meu elemento é o cálcio. Eu tenho que primeiro achar a quantidade de elétrons do cálcio. Aqui, esse cálcio está no estado fundamental. Como ele está no estado fundamental, eu preciso só olhar a quantidade de prótons, que a quantidade de elétrons é a mesma. Então, se tem 20 prótons, vai ter 20 elétrons. Eu vou fazer distribuição eletrônica para 20 elétrons. Aí eu vou lá no diagrama de Linus Pauling e vou olhar. Começa a distribuição pelo 1s2. Coloco aqui. 1s2. Dos 20 elétrons que eu tenho que colocar, eu já coloquei 2. Depois do 1s2, eu vou seguir na setinha, vai para o 2s2. Lembra que os expoentes são a quantidade de elétrons. Então, do 1s2 foi para o 2s2, temos 4 elétrons. Depois do 2s2, vem o 2p6. E a gente vai fazendo a distribuição até chegar à quantidade de elétrons que a gente quer. No caso aqui, 20. 2, 4, 10 elétrons. Faltam 10 ainda. Depois do 2p6, 3s2. Gente, se acabar a linha que vocês estiverem fazendo, não tem problema, segue para a próxima linha, tá? Sem problema algum, não precisa caber a distribuição toda na mesma linha. Depois do 3s2, eu vou para o 3p6. E sempre vai contando, né, para ver se você não passa da quantidade de elétrons. Até aqui, ó, 2, 4, 10, 12, 18. Depois do 3p6, vem o 4s2, que fecha em 20 elétrons, que são os elétrons do cálcio. Então, fiz a distribuição energética. A única que precisa do diagrama é a distribuição energética. As outras eu faço a partir da energética. Então, a geométrica, o que eu vou fazer? Organizar a energética. Só que se vocês repararem, esse elemento aqui, ele já está organizado. Ó, 1, 2, 3, 4. Os números grandes já estão na ordem certa. 1, 2, 3 e 4. Então, não tenho nada para organizar. Eu só vou repetir. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Nesse caso aqui, a distribuição geométrica ela é igual
a energética. Não tem problema. Alguma dúvida? Não? Então, agora vamos fazer com cerne de gás nobre. Para fazer a distribuição com cerne de gás nobre, nós precisamos dos gases nobres. Então, tem aqui todos os gases nobres e os seus números atômicos. Eu vou ter que escolher um gás nobre com o número atômico mais próximo do meu elemento, só que menor. Então, aqui o meu elemento tem número atômico 20. Eu preciso escolher um gás nobre que tenha número atômico mais próximo de 20, só que seja menor que 20. No caso aqui, vai ser o argônio, que tem número atômico 18, que é o mais próximo de 20, só que menor. Eu tenho outros menores, só que eles não são o mais próximo, que é o neônio e o hélio. Então, vou escolher o argônio. O que eu vou fazer com esse elemento? Vou colocar entre colchetes. Então, coloquei o símbolo do elemento argônio entre colchetes. O argônio, agora eu vou lá na distribuição energética. O argônio tem 18 elétrons. Vou contar 18 elétrons aqui na distribuição energética. 2, 4, 10, 12, 18. Parou aqui, ó, no 3p6. Sobrou o 4s2, que eu vou repetir ele, ó, 4s2. Essa é a minha distribuição com cerne de gás nobre. E a última distribuição, que é a distribuição em camadas, eu vou colocar as camadas K, L, M, N, O, P e Q e vou olhar quantos elétrons tem em cada camada. Então, vou começar pela primeira camada, que é a camada K. Primeira camada. Eu vou olhar, aí eu aconselho vocês a olhar pela geométrica, porque fica mais simples. Mas, se você não tiver feito a geométrica, você vai ter que ter feito a energética, né? Então, vou acabar olhando sempre pela energética, mas a geométrica fica bem mais fácil de olhar. Nesse caso aqui, não vai fazer diferença. Então, vamos aqui. Eu já tinha separado, já tinha grifado em camadas, que ó, a camada 1 tem 2 elétrons, que é a camada K, né? Camada 1 é a mesma coisa que camada K, 2 elétrons. Camada L, que é a camada número 2, eu tenho o 2s2 e o 2p6. Então, eu tenho 2 mais 6 elétrons, 8. Camada M, que é a camada de número 3. Temos o 3s2 e o 3p6. 2 mais 6, 8. A camada N, que é a camada número 4, tem apenas 2 elétrons. Então, essa é a minha distribuição em camadas. Reparem que aqui não tem as outras camadas, não tem elétrons nas outras camadas, então não tem necessidade de eu escrever. E agora só falta achar período e família. Período, como eu já fiz todas essas daqui, eu posso olhar a distribuição em camadas. Tenho camada K, que é a 1, L, que é a 2, M, que é a 3 e N, que é a 4. Que é essa aqui, ó, 4s2, né? Eu posso pensar de várias formas, na verdade, né? Eu posso olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, maior número 4. Então, período quarto. Ou olha, contar, ó, 1, 2, 3, 4 camadas, quarto período. Tanto faz. A família, a gente tem que vir aqui na distribuição energética, sempre na energética, senão vai dar errado. A distribuição energética do cálcio terminou em S2. Aí eu venho lá naquela tabela de família e vou olhar S2, ó, o S2 está aqui. S2 é família
2. Então, o cálcio, ele está na segunda família. Que lembrando que a família 2 tem um nome, que são os metais alcalinos terrosos. Então, pode ser família 2 ou metais alcalinos terrosos. Alguma dúvida? Então, vamos para o próximo elemento. Eu vou fazer as mesmas coisas. No caso aqui, eu estou com outro elemento, no caso, o arsênio. Primeira coisa que eu faço é olhar a quantidade de prótons, que o arsênio tem 33 prótons. Como ele tem 33 prótons, ele também tem 33 elétrons no estado fundamental. A gente só está fazendo distribuição eletrônica de átomos no estado fundamental. Então, vou fazer distribuição para 33 elétrons. Vou pegar meu diagrama de Linus Pauling para fazer a distribuição energética. Começo sempre pelo 1s2. Sigo as setas. 2s2. 2p6. Depois 2p6. 3s2. Depois do 3s2. 3p6. Depois do 3p6. 4s2. De vez em quando a gente para e conta a quantidade de elétrons. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Depois do 4s2 vem o 3d10. De 20 agora tem 30, faltam só 3. Meu próximo é o 4p6. Se eu escrever 4p6, vai ficar 36 elétrons, não pode. Tem que ser 33, porque é o arsênio. O arsênio tem 33 elétrons. O que eu vou fazer? Colocar somente a quantidade que falta, que é 3. Eu não posso aumentar o número, por exemplo, aqui, de 3D10, colocar 3D13. Não posso, o máximo é 10. Mas reduzir a quantidade eu posso. Então, como aqui era 4P até 6, só que eu só preciso de 3, eu escrevi só os 3 elétrons que eu preciso. Fiz a distribuição energética. Vou fazer agora a geométrica. Reparem que essa daqui, a geométrica, não vai ser igual à energética. Porque se eu olhar as camadas, ó, 1, 2, a 3, a camada 3, ela já não tá toda juntinha. Ó, tem o 3S, o 3P aqui, só que o 3D aqui tá no meio entre o 4. Então, eu vou organizar isso. Começo pelo 1, que é a camada 1. É 1s2. A camada 2 tem o 2s2 e o 2p6. Opa, gente, desculpa. Calma aí, deixa eu pegar o corretivo. Eu escrevi um P onde era um S. Pronto, virou um S. Virou um S. Então, a 2S2 é na sequência que aparece, tá? 2S2 e 2P6. Agora a gente vai para a camada 3, que é 3S2, 3P6 e o 3D10. Então, vou escrever 3S2, 3P6 e o 3D10. E escrever a quarta camada, que é a 4S2 e o 4P3. Lembrando que na geométrica, eu não modifico nada de como está escrito aqui. É 4P3, continua 4P3. Não faço nenhuma modificação. Só troco de lugar, só reorganizo.
Agora, a gente vai fazer a concerne de gás nobre. De novo, a gente precisa dos gases nobres. O número atômico do arsênio é 33. Preciso do gás nobre com o número atômico mais próximo de 33, só que menor. 36 é bem próximo, mas é maior. Não dá. Então, tem que ser, de novo, o argônio. Então, vamos utilizar de novo o argônio. Então, coloco o símbolo do argônio entre colchetes e vou contar a quantidade de elétrons do argônio. São 18 elétrons. Vou lá na distribuição energética, sempre na distribuição energética, e conto 2, 4, 10, 12, 18. Parou aqui. Tudo após eu vou repetir. Então, vou escrever o 4s2, o 3d10 e o 4p6. P3, desculpa. P3. Essa aqui é a distribuição concerne de gás nobre do arsênio. E a última distribuição, que é a distribuição em camadas, vou colocar a primeira camada, camada K. Vou olhar aqui, ó, camada K, que é a camada número 1, tem 2 elétrons. A camada L, que é a camada número 2, tem 2 mais 6, 8 elétrons. Camada M, que é a camada de número 3, eu tenho 3s2, 3p6 e 3d10. 2 mais 6, 8, mais 10, 18. Camada N, que é a número 4, tem o 4s2 e o 4p3. 2 mais 3, 5. Não tem camada 5, nem 6, nem 7. Então, parei a distribuição em camadas. Agora, período e família. Período, eu já vou contar direto quantas camadas. 1, 2, 3, 4 camadas. Então, esse elemento está no quarto período. A família, eu tenho que olhar o último subnível da distribuição energética. A distribuição energética terminou em 4p3. P3, tá aqui, ó. P3, família 15. Então, esse elemento pertence à família 15. Dúvidas? Coloquei. Eu já tô em 33 minutos. Então, coloquei aqui o sério. Eu já tô começando a achar que eu não deixei espaço suficiente, que eu acho que não vai caber a distribuição dele. Mas vamos fazer a distribuição. Vou pegar aqui o diagrama de Linus Pauling. A distribuição vai ser para 58 elétrons. Ó, quantidade de prótons do sério é 58. A gente vai fazer a distribuição para 58 elétrons. Que lembra que a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons no estado fundamental. Vou começar. Começo pelo 1s2. Vou até fazer menorzinho, tá, gente? Porque senão não vai caber. 1s2. Depois o 2s2. 2p6. 3s2. São muitos elétrons, então eu vou demorar um pouquinho para contar. Depois do 3s2, nós vamos por 3p6. Depois por 4s2. Depois do 4s2, 3d10. Depois o 4p6. 5s2.
Vamos contar aqui 2, 4, 18, 18 não, desculpa, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Então, até aqui eu fiz 38 elétrons, são 58, ainda faltam 20. Então, depois do 5s2, vem o 4d10, faltam 10 agora. Depois vem o 5p6, depois do 5p6, o 6s2, vamos contar aqui. Até aqui tinha dado 38, 48, 48 mais 6, 54, mais 2, 56. 56, estamos no 6s2. Depois do 6s2, nós vamos para o 4f14. Só que eu não posso colocar 14, porque senão vai ultrapassar. Até aqui, deixa eu contar de novo, 38, 48, 38, 56. Até aqui tá dando 56. Faltam só 2 para completar 58. Então, vamos colocar 4F2. Essa é a distribuição para o sério. Terminou em F2. Agora, vamos fazer a distribuição geométrica. A distribuição geométrica é uma organização da energética. Eu vou fazer aos poucos aqui, ó. Primeiro, o 1, que é a primeira camada. Só tem aqui, ó, um S2. Vou escrever um S2. Depois, a gente vai para o 2. Temos o 2S2 e o 2P6. 2S2, 2P6. Agora a gente vai para o 3. Tem o 3S2, 3P6 e o 3D10. 3S2, 3P6 e o 3D10. Agora a gente vai para o 4. 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14. Escreve na mesma ordem que aparece. 4S2, 4P6, 4D10 e 4F2. Lembrando que a gente não modifica nada do subnível. Do jeito que está ali na energética, a gente escreve na geométrica. E agora o 5. 5S2 e o 5P6. 5S2, 5P6 e o último, que é o 6S2. Agora a geométrica tá toda organizadinha, se você reparar, ó. 1, 2, aí o 3, 4, 5 e 6. Toda organizada. Com cerne de gás nobre, de novo a gente precisa dos gases nobres. Vamos achar o gás nobre com o número atômico mais próximo de 58, só que menor que 58, que vai ser o xenônio, que é o número atômico 54. É mais próximo de 58 e é menor. Então, 54. Vamos lá na distribuição energética e contar 54 elétrons. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54. Acabou aqui, ó, no 5P6. O 6S2 e o 4F2 estão sobrando. Vamos, ó, a cerne de gás nobre tem que colocar o xenônio,
entre colchetes e repetir o que sobrou, que é o 6S2 e o 4F2. E em camadas, nós vamos colocar a quantidade de elétrons nas camadas correspondentes, né? Então, temos que a camada K é a camada 1. Na camada 1, tem 2 elétrons, que é a camada K. A camada L é a camada número 2. Tem 2 mais 6, 8 elétrons. A camada M é a camada de número 3. Tem o 3S2, o 3P6 e o 3D10. Somando os expoentes, 2 mais 6 mais 10, 18. Camada N, número 4. Tem o 4S2, 4P6, 4D10 e o 4F2. 2 mais 6 mais 10 mais 2 vai dar 20 elétrons. Depois da camada N, nós vamos para a camada O, que é a camada de número 5. Temos o 5S2 e o 5P6. Temos 2 mais 6, 8. E nós temos o 6 também, né? Que é a camada P. A camada P, que é a sexta camada, tem 2 elétrons. Essa é a distribuição em camadas do sério. E agora só falta a gente finalizar com período e família. O período, eu vou contar direto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas. Então, esse elemento está no sexto período. Se você olhar na distribuição energética, o 6 é o maior valor dos números grandes. E para achar família, a gente tem que pegar aquela tabelinha de famílias e olhar a distribuição energética. Terminou em F2. Lembra que eu disse que qualquer F é da família 3. Então, se terminou em F2, quer dizer que esse elemento é da família 3. Então, família 3. Dúvidas? Deixa eu ver se tem mais algum. Não tem mais nenhum exemplo. E uma coisa que eu estava lendo, uma curiosidade, as letras K, L, M, N, O, P, Q e Q, elas foram escolhidas, na verdade, de forma aleatória, tá? Não tem nenhuma relação, tipo, com algum nome, alguma coisa assim, não tem nada a ver. Eles só não escolheram a partir da letra A porque eles acharam que talvez poderiam descobrir novas camadas. Aí começaram a placar. Só por causa disso. Alguma dúvida? Não. Eu Então, também vi um negócio tipo esse, que dizia que o cara, o Linus Pauling, que inventou isso aí, ele inventou isso aí na hora de explicar para os outros cientistas que estavam lá. Aí ele tinha que arrumar um jeito de dar nome para as camadas, que ele não tinha dado ainda, e ele foi inventar o KLMNOPQ. então, eu li que essas letras, na verdade, saíram de outros cientistas. Aí eu não sei se essa história que você viu é lenda ou se é verdade, porque de vez em quando eles colocam umas lendas no meio das histórias. Mas de vez em quando acontece mesmo, tipo, de algum cientista no meio, assim, lá na hora, inventar. Acontece. Então, eu não sei. Eu tava lendo, aí eu li que tava falando das letras que foram aleatórias, porque todos esses estudos aqui, eles são, na verdade, estudos teóricos. São equações matemáticas
que descrevem um átomo. A essas equações que geram esses quantidade de camadas, a quantidade de subníveis. Então, isso tudo equações matemáticas que trazem essas respostas. E como é tudo essa parte da química quântica, ela é muito tem muitas coisas para ser descobertas ainda. Então, ao invés de começar da letra A, eles começaram de uma letra, porque vai que tem uma camada anterior à camada K. Sei lá, daqui a uns anos vão lá e descobrem e colocar o A. E aí vai colocar qual letra. Então, se existir camadas anteriores, tem letras anteriores. Então, é só por causa disso. Mas pode ser, porque eu ouvi dizer que eles no início chamavam de A, B, C, D, e depois que trocaram para K, L, M, N, O, P e Q. Mas eu vou procurar essa informação que você falou, Lohan, para ver se essa historinha é verídica. Mas Uhum. vai saber. Sim, é que eu também não lembro da que eu vi, então talvez eu tenha visto em lugar de curiosidade, sabe? Aham. Aí, em lugar de curiosidade, é muito mais fácil ser uma lenda do que de verdade mesmo. Mas tem muitas divergências também. Pode ser que ele tenha falado isso, pode ser que o que eu li também seja verdade, sabe? Tem muitas. Tem alguns casos que a gente não, tipo assim, vê várias. Por exemplo, o, o experimento de Rutherford. Muita gente fala que foi uma placa de ouro, uma folha de ouro. Mas eu já li em vários livros que falam que é platina. E aí? Não sei, sabe? Pode ter essas duas histórias, Entendi. entendeu? Então, gente, é só isso por hoje. Na semana que vem, eu vou colocar uma atividade para vocês sobre família e período. Então, essa semana a gente viu e na próxima semana a gente faz uma atividade